como você está? Outro dia eu estava ouvindo algo acerca da ceia do Senhor, e veio uma reflexão tão profunda, o quanto que um ato que foi ensinado por Jesus para a gente fazer em memória dele, o quanto que é sobrenatural. Eu, na verdade, todas as vezes que eu vou estudar a palavra, quando vem aquelas revelações, sabe quando você fica com aquele emojizinho saindo, explodindo a cabeça? Eu fico desse jeito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir pessoas ensinando, falando, aprender é muito bom, conhecer as coisas, entender o porquê daquilo dali é fascinante, é maravilhoso. E todas as vezes que eu começo a ler a Bíblia, estudar, e eu vou aprendendo coisas, ou Deus vai colocando coisas no meu coração, eu sempre fico assim, meu Deus, você fica assim também? Coloca aqui nos comentários, eu também fico, põe o emojizinho da cabeça, para eu saber que você também fica. E a ceia do Senhor, ela é a junção do passado, do presente e do futuro. Quando a gente vai pegar 1 Coríntios, o capítulo 11, aí a gente pode pegar aqui a partir do 17 até o 34, mas eu quero essa parte aqui, ó, no verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, ou seja, memória, passado, aquilo que foi feito. Então, todas as vezes que a gente está ceando, comendo pão, tomando o cálice, a gente vai lembrar daquilo que ele fez. Aqui no 27 vai dizer, portanto, todo comer, aliás, no 27 não, no 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Ou seja, presente, você precisa se examinar, porque vai dizer que todo aquele que come e bebe indignamente será culpado do seu corpo e do seu sangue. Muitas pessoas acham que a ceia é exclusivamente para quem foi batizado. A palavra, ela não fala que a ceia é só para quem já se batizou. Só que muitas igrejas colocam isso como uma via de regra, você só vai ceiar se você for batizado. E aí, se você desobedecer, quando você está desobedecendo uma doutrina, acaba sendo uma rebelião, uma desobediência, então vai se tornar pecado. E não que seja pecado, de fato, você cear sem ser batizado. Por que muitas igrejas colocam a premissa de você ser batizado? Algumas interpretaram errado a palavra, apesar de que quando Jesus traz a ceia, ele já tinha sido batizado, mas alguns entenderam que para você ter parte do corpo, para você ceiar, você já tem que ter tido o entendimento e pelo menos uma transformação na sua vida, ou estar, né, ali caminhando para essa transformação para você poder ceiar. Muitas pessoas acham que o batismo é apenas você mergulhar ali e vai viver a vida. Tanto que a gente vê muitos famosos que se batizam, que se convertem, né, que são crentes, mas não tem transformação. A gente sabe que é literalmente morrer para o mundo e nascer de novo, viver para Cristo. Só que a transformação ela não acontece no momento do batismo, ela vai acontecer após o batismo, através da sua mudança de hábitos, de comportamentos, de pensamentos. Romano 12:2 é um versículo que há 2 anos atrás ele passou a ter uma profundidade para mim, algo assim muito intenso mesmo. Ele passou a ter uma percepção diferente para mim, um significado diferente, ensinos diferentes. E se a pessoa não decide ser uma nova criatura, mudando a sua mentalidade, o batismo foi apenas afundar e sair da água. Agora, quando a gente tem esse entendimento de que você está morrendo para o mundo, você tem que morrer para as coisas deste mundo, se conformar com este século, fazer as coisas de acordo com o que o mundo quer, fazer as coisas erradas de acordo com o diabo, que é mentir, falar mal dos outros, apesar que tudo isso é obra da carne, que a gente vai ver lá em Gálatas 5, e muitas pessoas acabam atribuindo ao diabo, eu estou comendo demais porque é o diabo que fica me tentando para eu comer. Não, isso é obra da carne. A glutonaria, isso também vai envolver o fruto do Espírito, que a partir do momento que a pessoa não tem domínio próprio, ela não tem o fruto do Espírito. E vale lembrar que não são frutos, é o fruto, é um fruto. Se você quiser ver o vídeo, que eu grave um vídeo falando sobre o fruto do Espírito versus obra da carne,
Coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso, essa diferença do fruto e da obra da carne, inclusive no grego. É muito bacana essa diferença em relação a essas palavras. E aí, voltando, então, no passado, em memória de mim, porque está no passado aquilo que Jesus fez. O presente, que é você se examinar. O que é você se examinar? Ah, eu não fui batizado ainda, mas como está a sua vida? Essa igreja permite que seja feita a ceia sem o batismo? Ok, então faça a ceia. Esse examinar é se você está numa prática de pecado. Existe uma enorme diferença entre você já ter pecado e abandonado o pecado. Tanto que o diabo, lembre-se disso, o diabo não é burro, ele não é bobo, ele não joga para perder. Ele conseguiu fazer com que 1/3 dos anjos se rebelassem juntamente com ele. Então, não fique subestimando a inteligência e a astúcia dele, até porque a própria palavra vai falar que ele é astuto. Você tem que entender o seguinte: se você pecou, se arrependeu e abandonou, aquelas palavras, né, que ficam vindo, você não merece, você tá sujo, você é isso, você é aquilo, é também a nossa mente jogando contra, né? E aí você vai precisar se perdoar, porque às vezes a gente é perdoado por Deus, mas não consegue se sentir perdoado e automaticamente a gente não se perdoa e fica se culpando. Então, se você não está na prática do pecado, você pode cear tranquilamente. O problema é, por exemplo, você sabe que tem que casar e após o casamento ter relações sexuais, mas você está nessa prática, então você está em pecado. E aí por isso que é necessário se examinar para você não ceiar indignamente, que é quando você está literalmente na sujeira. Porque aquele que está sujo, ele vai se sujar cada vez mais, e aquele que está limpo, ele vai se limpar cada vez mais. Então, por exemplo, ao longo da semana, geralmente o domingo é o domingo de ceia, né? Tem algumas igrejas quando tem muitos cultos, então acaba fazendo ao longo da semana para todos que são membros poderem participar. Mas a grande maioria das igrejas fazem a ceia no domingo. Então vamos supor que ao longo da semana aconteceu algo, você brigou com alguém, você fez o que não deveria, mas você pediu perdão, você consertou com Deus. Você pode cear uma vez que houve esse conserto. O problema é que as pessoas não entendem que o fato de você ter errado não quer dizer que você não pode ceiar. A questão é, você está na lama ou você saiu da lama e está se limpando? Você está corrigindo, você está buscando ter uma nova vida, novos comportamentos, novas atitudes. É esse entendimento que você tem que ter. Indignamente é quando você está na prática do pecado, é quando não tem arrependimento, é quando tem pecados que às vezes não são cometidos mais, mas não foram confessados. Tem pessoas que, por exemplo, lá atrás fez uma coisa muito errada, não fez mais, mas não se arrependeu. Não pediu perdão para quem tinha que pedir, não pediu perdão para Deus, não confessou aquilo dali que foi feito, e é extremamente necessário você fazer isso. E aí vai dizer aqui, no verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha, ou seja, futuro. Porque até Jesus vir, né, é o futuro. A gente ainda está aguardando. Ao longo aí de quando Jesus veio até a sua vinda, na verdade, desde que a humanidade existe, todas as pessoas que estão morrendo ao longo aí desses anos, Jesus está voltando ali particularmente para cada um. Cada um está tendo a sua chamada ali particular, só que vai chegar um dia que ele vai voltar geral, vai ser para todo mundo. E aí tem gente que vai subir, tem gente que vai ficar. Então a ceia do Senhor, ela consegue juntar o passado, o presente e o futuro. Agora, qual tem sido o mal do século? Passado, presente e futuro. Em que sentido? Passado, depressão. Presente, estresse. Ansiedade, futuro. As pessoas estão extremamente depressivas, estressadas e ansiosas. Eu sou terapeuta de mulheres e muitas mulheres, quando me procuram, a maioria das coisas são problemas lá da infância que não foram resolvidos e que foram, né, dando continuidade ao longo da vida e que hoje está assim, saturado. Tá? Aí, sabe aquela bola de neve que ela começa pequenininha e vai aumentando, aumentando, aumentando? Então, na fase adulta, tá uma bola de neve tão grande que a pessoa já não está conseguindo lidar mais. E
Algumas pacientes tiveram melhoras, teve paciente que não conseguiu e parou de fazer terapia, porque não depende só de mim, depende principalmente da outra pessoa. Ir para academia quer dizer que eu vou ficar musculosa, que eu vou ter mais fôlego, que eu vou ficar mais ativa, que eu vou ficar. Não quer dizer nada. Ir para academia não quer dizer, agora eu tenho que ir para academia e fazer os exercícios que são propostos. Não adianta eu pegar uma ferramenta, vamos ter essa parede aqui do meu quarto, e eu falar para você, tem um pote de ouro ali. Eu falo onde que está o pote de ouro, qual a parede e qual ferramenta. E você está com a ferramenta na mão, sabendo onde está o pote de ouro. Ele vai aparecer na sua mão? Não, é necessário quebrar, é necessário ter um esforço, uma ação da sua parte para poder receber a recompensa. E a terapia é basicamente isso. Se você não faz aquilo que precisa ser feito, você não vai ter o resultado que você quer. E muitas pessoas hoje não conseguem lidar com as feridas emocionais porque elas são extremamente dolorosas. Gente, é muito doloroso. Teve uma paciente minha uma vez que a gente começou a mexer algumas coisas em relação à mãe dela. E aí, quando foi de tarde, mais de tarde, de noite, ela me mandou, depois da sessão, né? Algumas horas depois, ela me mandou mensagem falando que ela estava passando mal, que ela estava com enjoo, com dor de cabeça, que ela tinha vomitado. Então, tem coisas no nosso subconsciente, na nossa memória, tem dores, traumas, bloqueios, que quando a gente começa a tratar aquilo dali, a mexer naquilo dali, pode gerar sim uma dor física. Por mais que seja na alma, a psicossomática, que é a doença da alma, que é quando a sua alma somatiza tanto que ela faz o seu corpo mostrar que ela não está bem. Tem pessoas que não conseguem lidar e acabam abandonando. E qual que é o problema e o perigo disso? Imagina você começar a tratar uma ferida, você começou a limpar, só que como está doendo muito, você fala, eu não quero limpar mais. Só que a ferida ela vai estar aberta, ela vai estar exposta. Tudo que chegar perto vai doer mais, porque já que começou a mexer, vai ficar latente. Então, qualquer coisa, o abraço vai virar aperto, vai virar tortura. Tudo o que acontecer à volta vai fazer com que aquela ferida, que às vezes não estava doendo tanto, passe a doer mais, porque ela começou o processo de tratamento, de cura e não foi finalizado. Entenda que você permitir que sejam curados traumas, bloqueios, feridas emocionais em sua alma, vai doer uma vez para não doer mais. Só que às vezes essa vez que vai doer é muito dolorosa, é muito intensa a dor. E faz com que a pessoa realmente fuja, porque o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Por isso que quando você vê um perigo, você tem uma ação rápida para poder o quê? Sobreviver, para poder manter a sua vida. E aí, para te poupar da dor, ele vai fazer você abandonar. Por isso que é necessário você ser disciplinado, insistente, persistente, porque você vai precisar fazer coisas que você não quer para ter o resultado que você deseja. E na vida de adulto, a gente sabe que a gente não faz o que a gente quer. A gente faz muito mais o que a gente não quer do que de fato aquilo que a gente gostaria. E o inimigo ele está usando o passado para prender as pessoas no passado e perderem o presente e comprometerem o seu futuro. Ele está usando as pessoas, atrapalhando o presente com o problema do presente, esquecendo as coisas boas do passado e também comprometendo o futuro. E ele está usando o futuro para fazer com que as pessoas tenham problemas no presente, esquecendo das coisas boas do passado e comprometendo o futuro. Então, tudo o que ele usa, seja do passado, do presente ou do futuro, vai afetar o presente e, consequentemente, o futuro. Porque o futuro vai ser a soma de coisas que você está fazendo agora. O seu presente hoje é a soma de coisas que você fez no passado. Então, se você fez, às vezes, coisas demais que não deveriam ter sido feitas, de repente o que você está passando hoje não é deserto de Deus, não é uma prova de Deus, não é tentação, às vezes, né, do diabo, às vezes é só a consequência daquilo que você fez lá atrás. Às vezes é um divórcio, porque era para você ter feito algo, ter se policiado, ter amado mais, tido mais paciência, cedido mais, aí você não fez aquilo que deveria. Então, como consequência, veio o divórcio. Às vezes os filhos hoje, jovens, adolescentes, não querem saber da mãe, não querem saber do pai, porque lá atrás, quando era criança, não teve atenção, não teve carinho, não teve aquilo que deveria ter tido, e aí hoje, quando os pais querem tentar, não conseguem, porque aí o filho já não quer mais. Então, tem muitas coisas que a gente planta lá atrás, e quando a gente colhe, a gente não quer a colheita. Cafezinho com essa caneca linda, olha que lindo. Eu fui levar a palavra
em um culto de mulheres. Olha que coisa linda. E ganhei essa caneca. Eu sou apaixonada com caneca. Gosto demais. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, se você quiser que eu leve uma palavra na sua igreja, você pode deixar aqui nos comentários. Eu moro em Contagem. Mas vai ser um prazer se você for de outro estado, de outra cidade, for de Contagem, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, onde for. Apareceu o convite, estou indo, porque eu amo falar da palavra do Senhor. Então, para finalizar, tenha esse entendimento de que o cálice, essa aliança, essa memória, esse ato que foi um ato de amor, né? Jesus, o amor nos amou. Jesus não fala eu te amo. Você não vai ver na Bíblia ele falando eu te amo, vem cá que eu amo você. Ele demonstrou o seu amor quando ele foi para a cruz. Então, às vezes tem pessoas falando que te amam, mas as atitudes são contrárias. Melhor do que ouvir um eu te amo é você ver alguém te amando com atitudes, e foi isso que Jesus fez. O que valeria Jesus falar eu te amo e chegar na hora de morrer na cruz e ele não morrer? É muito melhor não ouvir um eu te amo, mas ter tido a morte na cruz que nos dá acesso à salvação, do que ficar escutando vários eu te amos e depois ir para o inferno. Tem esse entendimento de que esse ato de amor, a maior prova de amor do mundo, um pai entregar o seu filho se entregar voluntariamente, se permitir morrer. Esse ato que é resumido ali na ceia do Senhor, ele faz com que você tenha entendimento. O passado, por mais doloroso que foi, o seu passado, por mais triste, por mais vergonhoso, doloroso, difícil, por mais terrível que tenha sido o seu passado, no passado, Jesus morreu por você. O seu presente, por mais difícil que esteja, por mais doloroso, você pode se examinar, você pode consertar, você pode ter a oportunidade de fazer novo, de fazer de novo, mesmo que de repente não seja da forma que você gostaria, porque às vezes as consequências das nossas escolhas erradas são muito dolorosas. Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter uma segunda chance. Às vezes o casamento acaba de vez, às vezes os filhos saem de casa e não querem saber mais dos pais, às vezes perde a empresa, perde o emprego, perde amizades. Mas a partir de agora você tem a oportunidade de tomar boas decisões, de fazer algo novo. E o presente e o futuro, que é a esperança de que ele vai vir, que é a esperança da glória, que é a esperança de você cear com o Senhor, de estar na eternidade. Então entenda que depressão, estresse e ansiedade você pode trocar por aquilo que Jesus fez, o que ele pode fazer e aquilo que ele vai fazer. Ah, Natália, você não sabe o que eu estou passando. Lembre-se que, por mais difícil que seja, Jesus suportou a cruz, para mim e para você, por nós. Ele suportou a cruz, para que a gente um dia não venha mais sofrer, chorar, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lágrimas. Então foque no sacrifício de Jesus. Tudo que a gente passar de doloroso, de ruim, de difícil, ainda assim não vai ser comparado com a morte de cruz. Pense na recompensa, pense no benefício. O que você está fazendo hoje, faça para o Senhor, como para o Senhor, faça com amor. Não fique focando em pensamentos ruins, em xingar, reclamar. Sabe, às vezes a gente vai arrumar a casa, fica nervosa, às vezes com filhos a gente fica falando, fazendo coisas que não deveria. E isso é algo que eu venho trabalhando muito na minha mente. Toda vez que eu vou lavar a louça, pegar e louvar, agradecer, ter mais paciência com os meus filhos, brincar mais, mudar aquilo que precisa ser mudado e entender que Jesus, ele está nos dando a oportunidade no hoje. Não pense que Jesus vai voltar amanhã. Pense que se ele voltar hoje, a sua vida tem que estar pronta hoje, agora, para você poder se encontrar com ele na eternidade. E aí, aproveite esse dia para você fazer o que precisa ser feito, consertar, pedir perdão, perdoar, organizar sua casa, a sua mente, fazer um detox. Tem um vídeo aqui eu falando sobre isso, para você fazer uma faxina, deletar números, jogar coisas fora, ter uma vida nova, para você ter novos resultados. Tirar o velho para permitir que o novo de Deus entre na sua vida. Então, que a partir de hoje, passado, presente e futuro tenha um significado completamente diferente do que ele tinha antes para você. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, entregar para outras pessoas, ative o sininho para você receber mais vídeos. Mande esse vídeo no grupo da igreja, mande para outras pessoas e me ajude a espalhar o evangelho. Graça e paz.